Olá pessoal, meu nome é Danilo, eu sou professor de língua portuguesa e sou graduado em Letras Vernáculas na UFES. Neste vídeo eu vou falar sobre o novo acordo ortográfico. Eu vou te mostrar o que mudou e o que não mudou na nossa ortografia a partir do novo acordo ortográfico. Mas antes de vermos todas essas mudanças na nossa ortografia, eu peço que você curta este vídeo, compartilhe com várias pessoas. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. E se você tiver alguma dúvida de português, coloque aí nos comentários qual conteúdo específico você espera ver aqui no meu canal. E agora, vamos aprender o novo acordo ortográfico. Eu vou trazer aqui para você 8 mudanças que aconteceram na nossa ortografia a partir da entrada do novo acordo ortográfico. Mas antes de tudo, você vai entender algumas coisas, algumas questões. O novo acordo ortográfico, ele é chamado de Acordo Ortográfico de 1990. Esse é o nome do novo acordo ortográfico. Acordo Ortográfico de 1990. Por que 1990? Porque esse foi o ano em que foi lançada a proposta. Todos os países que falam português lançaram a proposta de fazer com que todos eles tenham a mesma ortografia. Então a proposta foi lançada em 1990. Por isso que pode aparecer na sua prova o nome Acordo Ortográfico de 1990. Mas também pode aparecer Reforma Ortográfica de 2009. Por que 2009? Porque foi o ano em que o novo acordo ortográfico foi aprovado e entrou aqui no Brasil. Mas ainda não era obrigatório. O novo acordo ortográfico se tornou obrigatório a partir do ano de 2016. Então pode aparecer na sua prova esses 3 anos: 1990, 2009 e 2016. Esses 3 anos se referindo ao novo acordo ortográfico. Então pode aparecer lá, Acordo Ortográfico de 1990, Reforma Ortográfica de 2009 ou Nova Ortografia oficializada em 2016. Pode aparecer dessas maneiras, mas está se referindo ao mesmo novo acordo ortográfico. Então, sabendo que em 2016 o novo acordo ortográfico se tornou obrigatório, você precisa se adequar e se adaptar às mudanças do novo acordo ortográfico. Você vai escrever uma redação, por exemplo, você precisa escrever seguindo o novo acordo ortográfico. Porque na sua redação você precisa seguir a norma padrão da língua portuguesa. E o novo acordo ortográfico está dentro dos aspectos da norma padrão da língua portuguesa. E eu vou colocar aqui de forma bem objetiva 8 mudanças para você memorizar. A primeira mudança que aconteceu foi no nosso alfabeto. O nosso alfabeto, antes do novo acordo ortográfico, tinha 23 letras. Hoje, possui 26 letras, porque no nosso alfabeto entrou as letras K, W e Y, que eram consideradas letras estrangeiras, mas com o novo acordo ortográfico, essas 3 letras passaram a fazer parte da nossa língua, consequentemente do nosso alfabeto. E por quê? Porque dentro do vocabulário da língua portuguesa existem algumas palavras que já utilizam K, W e Y. Então isso agora é oficial. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma fruta muito conhecida chamada kiwi. Kiwi se escreve com K no início e com W no meio. Nós usamos muito a palavra kit para coleção. Kit se escreve com K. Usamos também a palavra karaokê, a palavra ketchup
tudo com K. A palavra yakisoba mesmo é escrita com Y no início e com K no meio. E nós temos a abreviação KM, que é a abreviação de quilômetro, porque em inglês quilômetro é com K. Então a abreviação ela é em inglês KM. A segunda mudança aconteceu no uso das letras maiúsculas e minúsculas. Vou começar falando do uso das letras maiúsculas para depois falar do uso das letras minúsculas. Então, as letras maiúsculas são usadas em algumas situações. Eu vou detalhar aqui quais são essas situações. Todos os nomes próprios são escritos com iniciais maiúsculas. Por exemplo, você vai escrever o nome de uma pessoa, você precisa escrever com inicial maiúscula. Por exemplo, João, Gabriel, Bianca, Patrícia e assim por diante. Qualquer nome de pessoa que vier na sua mente, você tem que escrever com inicial maiúscula. Você vai escrever o nome de uma instituição pública ou de um órgão público. Tem que ser com iniciais maiúsculas. Por exemplo, Ministério da Educação, Câmara dos Deputados, Universidade Federal da Bahia. Tudo com inicial maiúscula. Só não precisa colocar com inicial maiúscula as preposições. Você vai escrever o nome de um lugar geográfico, você precisa escrever com inicial maiúscula. Por exemplo, África, América do Sul, Brasil, Norte, Sul, Amazonas, Paraná, enfim. Qualquer lugar geográfico, você precisa escrever com inicial maiúscula. O nome de uma rua, o nome de uma avenida, o nome de um bairro, o nome de uma cidade, sempre com inicial maiúscula. Você vai escrever o nome de uma festa ou de uma data comemorativa, você precisa escrever com inicial maiúscula. Então, por exemplo, Páscoa, que está chegando. Páscoa é com P maiúsculo. Natal, que acontece no fim de ano, é com N maiúsculo. Independência do Brasil, iniciais maiúsculas. Proclamação da República, iniciais maiúsculas. Dia da Consciência Negra, iniciais maiúsculas. Dia da Bandeira, iniciais maiúsculas. Ano Novo, tem dois detalhes. A palavra Ano Novo, você vai escrever com A maiúsculo e com N maiúsculo. E vai ligar por hífen. Não se esqueça do hífen para ligar a palavra Ano Novo, porque na nossa língua, Ano Novo é uma palavra composta. Palavras compostas são ligadas por hífen. E existe uma outra situação que você precisa usar as iniciais maiúsculas. Na escrita de siglas, símbolos e abreviaturas, você precisa usar as iniciais maiúsculas. Por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, iniciais maiúsculas do início até o fim. E você escreve a sigla com letras de forma, ABNT. Outro exemplo, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, iniciais maiúsculas. E você abrevia, quer dizer, você escreve a sigla com letras de forma, LDB ou LDBEM. A palavra alumínio, que é um elemento químico. Alumínio você vai escrever com inicial minúscula, mas o símbolo de alumínio, que é AL, você vai escrever com inicial maiúscula, com A maiúsculo. Outro exemplo de um elemento químico, sódio. Sódio você escreve com S minúsculo, mas o símbolo Na você escreve com N maiúsculo. E agora vamos às abreviaturas. As abreviaturas geralmente são usadas para se referirem, para intitularem uma pessoa que exerce um determinado cargo. Então, por exemplo, a abreviatura Prof. Dr. Essa abreviatura Prof. Dr. significa professor doutor. Professor doutor se escreve com iniciais maiúsculas. E a abreviatura Prof. Dr. também com iniciais maiúsculas. Você só não pode se esquecer de colocar ponto final para abreviar Prof. Dr. ou qualquer outra abreviatura. Nunca escreva uma abreviatura sem colocar o ponto final. Vamos a outro exemplo. Vossa Excelência. Vossa Excelência você escreve
com iniciais maiúsculas. E a sigla você escreve também com iniciais maiúsculas. V, ponto final, EXA, ponto final. Com iniciais maiúsculas. V maiúsculo e E maiúsculo. Ok? E agora vamos ao uso das minúsculas. Você vai escrever dias, meses e estações do ano. Você vai escrever com inicial minúscula. Por exemplo, segunda-feira, janeiro, primavera. Sempre que vier um dia da semana, um mês do ano, uma estação do ano na sua mente, você vai escrever com inicial minúscula. As palavras fulano, cicrano e beltrano, você vai escrever com iniciais minúsculas. Lembrando que não é ciclano, é cicrano, com R. Você também precisa usar iniciais minúsculas em forma de tratamento. Quando essa forma de tratamento não está intitulando uma pessoa específica, mas está sendo usado de forma genérica. Por exemplo, doutor, professor, licenciado, mestre, secretário, Sua Excelência, Vossa Excelência, diretor, reitor. Você também precisa utilizar iniciais minúsculas nos adjetivos pátrios. O que são os adjetivos pátrios? São adjetivos que se referem a nacionalidades ou naturalidades. Por exemplo, brasileiro, mineiro, americano, enfim. Essas palavras você escreve com inicial minúscula. Agora eu preciso da sua atenção, porque as bancas de concurso gostam de brincar com a língua portuguesa. E você pode cair numa pegadinha. Quando você se deparar com a palavra Estado, preste muita atenção. Se a palavra Estado se referir ao poder público, é com E maiúsculo. Mas se a palavra Estado se referir ao espaço geográfico, como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é com inicial minúscula. Se você se deparar com a palavra poder, preste bem atenção. Se a palavra poder se referir aos 3 poderes da República, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, você escreve com P maiúsculo. Inclusive, república é com R maiúsculo. Agora, se a palavra poder se referir a vigor, potência, domínio, capacidade, virtude, supremacia, você escreve com inicial minúscula. E se for o verbo poder, também é com P minúsculo. Terceira mudança. A terceira mudança que aconteceu na nossa ortografia foi com relação ao uso do trema. Na língua portuguesa, o trema não é mais usado. Para quem não se lembra, o trema eram 2 pontinhos que eram usados em cima da letra U nos grupos gue, gui, que, qui. Quando a letra U aparecia depois do G ou do que e antes do E e do I, nós tínhamos que colocar 2 pontinhos em cima do U, que era o trema. Antes do novo acordo ortográfico era uma obrigação, agora é uma proibição. Por quê? Porque o trema parou de existir no nosso idioma, na nossa língua. Na língua portuguesa não existe mais o trema, então você não pode mais usar o trema. Então, se antigamente você escrevia consequência com trema, não pode usar mais. Se você escrevia frequência, 50, linguiça, pinguim, até pinguim tinha trema. Você não pode usar mais. Liquidação, não pode usar trema. É tanto que os comerciais tiraram o trema de liquidação. Pode observar. A palavra ambiguidade, a palavra equino, até mesmo o verbo aguentar. A gente escrevia com trema, mas a gente não pode mais usar o trema em aguentar. Agora é aguentar sem trema. A quarta mudança
que aconteceu foi na acentuação gráfica das paroxítonas com ditongos abertos na penúltima sílaba. Paroxítona é toda palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, por exemplo, você tem a palavra cadeira. Cadeira. Qual é a mais forte? A última, ra, não. A antepenúltima, ca, não. É a penúltima, dei. Se a penúltima é a mais forte, então cadeira é uma paroxítona. Ditongo. Di é 2. Um ditongo são 2 sons vocálicos na mesma sílaba. E ditongos abertos são aqueles ditongos em que uma das vogais tem o som aberto. Por exemplo, a letra E. Quando eu pronuncio E, é um som aberto. Quando eu pronuncio E, é um som fechado. A letra O. Se eu disser O, é um som aberto. Se eu disser O, é um som fechado. Então, o que é um ditongo aberto? É um ditongo onde uma das duas vogais vai ter o som aberto. E quais são os ditongos aqui? Ei e oi. Ei e oi. Quando os ditongos ei e oi antigamente apareciam nas paroxítonas, essas palavras deveriam ser acentuadas na penúltima sílaba. Era o caso de ideia, assembleia, joia, heróico e assim por diante. Mas agora esse acento caiu. O acento agudo que usava em ideia, em assembleia, em joia, em boia, em heróico, em paranoia, não se usa mais. Quinta mudança. A quinta mudança também tem a ver com a acentuação gráfica. E nesse caso é a acentuação gráfica das paroxítonas com vogais duplas em sílabas diferentes. Então, por exemplo, aquelas palavras que têm e o em sílabas diferentes, antigamente recebiam um acento circunflexo. Então, por exemplo, leem. Leem é o verbo ler conjugado na terceira pessoa do plural. Eles leem. Ou quando eles leem o livro. Leem tem 2 sílabas. Leem. Esses 2 S ficam juntos, porém em sílabas separadas. Quando 2 vogais ficam juntas, mesmo em sílabas separadas, antigamente o primeiro E era acentuado. Hoje esse E não é mais acentuado. O mesmo aconteceu com veem, do verbo ver, creem, do verbo crer e assim por diante. E o mesmo aconteceu com o caso do O. Por exemplo, em voo. O voo é escrito assim, ó, vou, u. Esses 2 Os estão juntos, porém em sílabas separadas. O primeiro O era acentuado antigamente. Agora não é mais. Então voo é escrito sem acento. Enjoo também é escrito sem acento. Sexta mudança. A sexta mudança também tem a ver com acentuação gráfica. E nesse caso é a acentuação gráfica das paroxítonas com vogal tônica depois de ditongo decrescente na penúltima sílaba. E qual é a vogal tônica aqui? A vogal U. O que é um ditongo decrescente? É um ditongo que na pronúncia tem o efeito de uma queda. Ai,
ei. E o que acontece? A palavra feiura, antigamente, nós tínhamos que usar o acento agudo na letra U, porque vem na penúltima sílaba, que é a sílaba mais forte da palavra, e vem depois de um tom decrescente, ei. Mas o novo acordo ortográfico derrubou esse acento. Então agora feiura é escrito sem acento. O mesmo aconteceu com bocaiúva. Bocaiúva é uma fruta que é comum nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bocaiúva segue a mesma lógica de feiura. Tem a letra U como vogal tônica na penúltima sílaba e vem depois de um ditongo decrescente, nesse caso, ai. Então, bocaiúva, antigamente tinha um acento no U e agora não tem mais. Sétima mudança, acento diferencial. O acento diferencial consiste em pares de palavras, duas pares de palavras que têm a mesma escrita, porém a pronúncia ou a classe gramatical muda. Antigamente, a gente sai atacando o acento em toda a diferença. Agora, nem toda diferença precisa ter um acento diferencial. Apenas algumas diferenças se mantiveram. Mas algumas diferenças deixaram de ser diferença. Podemos dizer assim, algumas diferenças deixaram de ser diferenças. Antigamente nós usávamos acento na palavra para, quando era o presente do indicativo do verbo parar. Ele não para quieto. Então esse para era acentuado para diferenciar da preposição para. Eu fui para a praia. Esse para sempre foi escrito sem acento. Aí, para diferenciar desse para, usava para do verbo parar com acento. Agora não precisa, porque para verbo e para preposição deixaram de ser diferença. Então não precisa mais do acento diferencial. Apoio e apoio. Apoio é o substantivo, sinônimo de suporte, que nunca usou acento. Agora, apoio, do verbo apoiar, sinônimo de concordar, usava acento agudo no O, para diferenciar de apoio substantivo. Essa diferenciação era feita usando o acento agudo em apoio. Agora não precisa mais diferenciar apoio, verbo, de apoio, substantivo. Não é mais necessário. Pelo e pelo. Pelo de animal e pelo preposição. Ou melhor dizendo, a contração entre a preposição por e o artigo o, formando aí a palavra pelo. Essa palavra pelo, que é resultado dessa contração por mais o, nunca recebeu acento, mas pelo animal recebeu acento circunflexo para diferenciar da contração pelo. Mas agora não é necessário. Mas o acento diferencial se manteve em alguns exemplos. É o caso de por e por. Por preposição, eu fui por esse caminho, sem acento. E por verbo, eu preciso pôr esse objeto em tal lugar. Por, que é sinônimo de colocar, recebe acento circunflexo. Pode e pôde. Pode é o presente do indicativo do verbo poder. Ele pode, ela pode. Não recebe acento. Mas pôde é o pretérito imperfeito do indicativo do verbo poder. Ele pôde, ela pôde fazer. Pôde recebe acento circunflexo no O.
tem e tem. São as formas verbais do verbo ter. Tem é terceira pessoa do singular, ele tem, ela tem e não recebe acento. Tem é terceira pessoa do plural, eles têm, elas têm e recebe acento. Acento circunflexo. Vem e vem. São as formas verbais do verbo vir. Vem é terceira pessoa do singular. Ele vem, ela vem e não recebe acento. Vem é terceira pessoa do plural. Eles vêm, elas vêm e recebe acento. Mantém e mantém. São as formas verbais do verbo manter. Mantém, na terceira pessoa do singular, recebe acento agudo. Ele mantém, ela mantém. Mantém, no plural, recebe acento circunflexo. Eles mantêm, elas mantêm. Convém e convém são as formas verbais do verbo convir. Convém no singular, recebe acento agudo. Ele convém, ela convém, isso convém. Convém no plural, recebe acento circunflexo. Eles convêm, elas convêm. Chegamos à oitava mudança, que é o hífen. O que aconteceu no hífen? Hoje você vai aprender. Para que você entenda o hífen, você precisa ter em mente uma coisa. O hífen aparece em palavras compostas. O que é uma palavra composta? Uma palavra que possui dois elementos. A forma como aparecem o primeiro elemento e o segundo elemento vão interferir no uso ou não uso do hífen. Então preste atenção. Quando o primeiro elemento termina com vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente, a palavra perde o hífen. Então, por exemplo, autoescola. Autoescola tem dois elementos, auto e escola. Auto termina com vogal e escola começa com vogal. Porém, a vogal de escola é diferente da vogal de alto. Se as vogais são diferentes, os dois elementos vão se unir. Então, autoescola agora é junto, sem hífen. Se o primeiro elemento termina com vogal e o segundo elemento começa com R ou S, a palavra perde o hífen e o R ou o S é duplicado. Então, por exemplo, autorretrato. Autorretrato tem dois elementos, autorretrato. Auto termina com vogal e retrato começa com R. O que acontece? O hífen se perde e o R é duplicado. Então, autorretrato agora é junto com o R duplicado. Antissocial tem dois elementos. Anti termina com vogal e social começa com S. O que acontece? O hífen se perde e o S é duplicado. Então, antissocial é junto, sem hífen e com S duplicado. Se o primeiro elemento termina com vogal ou R e o segundo elemento começa com H, o hífen se mantém. Então, por exemplo, pré-história. Você tem o elemento pré e o elemento história. Pré termina com vogal e história começa com H. Então o hífen se mantém em pré-história. Super-homem. Você tem o elemento super e o elemento homem.
Super termina com R e homem começa com H. Então, super-homem é separado por hífen. Se o primeiro elemento termina com R e o segundo elemento começa com R, o hífen se mantém. Então, inter-relação. Você tem o primeiro elemento inter, o segundo elemento relação. Inter-relação se escreve com hífen, ok? Se o primeiro elemento termina com vogal e o segundo elemento começa com vogal igual, antigamente não usava hífen, mas agora usa hífen para separar os dois elementos. Então, antigamente, anti-inflamatório era escrito tudo junto, mas agora, com vogais iguais juntas, e anti-inflamatório agora é separado por hífen. O mesmo aconteceu com micro-ondas. Nós temos dois Os juntos. Micro-ondas. O. Vogais iguais. Antigamente ficavam juntas, mas agora ficam separadas. Micro-ondas. A palavra micro-ondas é separada por hífen. Tanto que as empresas tiveram que atualizar as embalagens com a palavra micro-ondas com hífen. Se o primeiro elemento termina com vogal e o segundo elemento começa com consoante, perde-se o hífen. O hífen não é mais usado. Então, seminovo tem dois elementos. Semi-novo. Semi termina com vogal e novo começa com consoante. Então, o que aconteceu com o seminovo? Perdeu o hífen e juntou. Agora, seminovo você escreve junto, sem hífen. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque as bancas de concurso podem fazer pegadinha com o hífen e fazer o candidato perder a questão e, consequentemente, perder a vaga. Preste atenção. Existem palavras na língua portuguesa que perderam a noção de composição de palavras compostas. Então a palavra paraquedas, que era escrita com hífen, agora é escrita sem hífen. A palavra passatempo é escrita com hífen, agora é escrita sem hífen. A palavra fim de semana é escrita com dois hífens, mas esses dois hífens caíram porque fim de semana já tem a preposição para unir fim e semana. O mesmo acontece com dia a dia. Dia a dia já tem a preposição a para unir dia e dia. Ou seja, palavras duplas conectadas por uma preposição. Antigamente tinham dois hífens e agora não tem mais. Então, essas palavras perderam a noção de palavras compostas. Então, essas palavras não recebem mais hífen. E na sua prova, para atrapalhar o candidato, pode aparecer lá uma mistura de palavras com hífen. O hífen sendo usado em palavras que já perderam a noção de palavras compostas. Se você encontrar na sua prova qualquer palavra que já perdeu a noção de palavra composta com hífen, essa palavra está errada. Porque se perdeu a noção de palavra composta, não pode ter mais hífen. Outra coisa, existem na língua portuguesa as palavras compostas consagradas pelo uso ou simplesmente compostos consagrados. Por que compostos consagrados? Porque nesses compostos não se pode mexer. Ou seja, não pode tirar o hífen de determinadas palavras da língua portuguesa. Então, por exemplo, erva doce. Não pode tirar o hífen de erva doce. Beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa, porta-joia. Enfim,
Existem palavras que não podem perder o hífen de forma alguma, porque são consagradas pelo uso. E na sua prova, para confundir você, a banca pode colocar ali alguma palavra consagrada pelo uso, porém escrita sem o hífen. Se tiver sem o hífen, está errada. E preste atenção na sua redação. Na sua redação, se você for usar qualquer palavra consagrada pelo uso, tem que ter o hífen. Senão você perde. Ponto. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta esse vídeo, mande esse vídeo para seus amigos, para pessoas que precisam saber desse conteúdo. Coloque aí nos comentários que tipo de conteúdo específico você espera ver aqui no meu canal. E eu espero que com essa aula você tenha aprendido o novo acordo ortográfico, que é muito necessário no dia a dia e é muito cobrado pelas bancas de concurso. Então você precisa memorizar o novo acordo ortográfico. Eu espero que a minha explicação tenha sido clara. Eu espero que você tenha aprendido, entendido tudo que foi dito aqui nessa aula. Deixe um comentário aí embaixo o que você achou desse vídeo. E eu encerro por aqui. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.